Olá pessoal, essa aqui é mais uma videoaula sobre funções reais de uma variável real, a sequência de videoaulas introdutórias da nossa disciplina de cálculo 1. Então aqui a gente tem a definição de função, aqui em cima, né, a definição que já foi vista na videoaula anterior, e aqui a gente tem uma definição nova, que é a seguinte: dada uma função de números reais, a gente vai considerar o conjunto de todas as saídas que a gente observa de fato dessa função como sendo o conjunto imagem da nossa função. Então, são todos os valores de y que são, de fato, a imagem de algum ponto x0 que está no domínio D da função. Então, como que essa definição funciona dentro de um exemplo como o da videoaula anterior, de um churrasco, em que a gente está colocando a variável x como o número de pessoas convidadas para esse churrasco e a variável y como a quantidade de carne a ser comprada em gramas. E aqui a gente está supondo que a gente vai ter 200 gramas de carne por pessoa no churrasco. Então, o que acontece? Se a gente coloca a variável y como sendo 400, a gente pode se perguntar se esse valor 400 está na imagem da função. Então, o que isso significa? O que significa essa pergunta? A gente está colocando no conjunto imagem apenas os valores de y que estão associados com algum valor de x. Então, se a gente está colocando 200 gramas de carne por pessoa convidada, a gente observa esse valor de y nas relações ali que a função descreve. Para x igual a 2, a gente vai ter y igual a 400. Então, esse valor de y aparece na imagem da função. Agora, do ponto de vista do problema, do contexto real, da quantidade de carne que vai ser comprada, a gente não vai comprar menos 500 gramas de carne para esse churrasco. Então, esse valor de y é um número real, ele está bem definido, tudo bem com ele. Mas dentro desse problema, ele não ocorre como imagem da função. A gente não vai ter um valor de x dentro desse problema que vai fornecer esse valor de y, menos 500 gramas de carne. Então, esse valor de y igual a menos 500 não pertence a esse conjunto. Ele não é um valor de y que é a imagem de um certo ponto x ou um ponto x0. Então, aqui a gente teria um ponto que está no conjunto imagem e um ponto que não está no conjunto imagem. E isso a gente vai ver em mais detalhes no exemplo, aqui logo a seguir, na videoaula. Tá? Mas a gente vai abordar também nesse exemplo a definição a seguir, que é a seguinte: o que a gente está colocando como domínio da função é o conjunto ponto de partida. Então, nesse diagramazinho, que representa uma função f, o domínio é o conjunto de todos os valores que estão aqui no conjunto de partida. Todos os valores de x, que são ponto de partida para essas relações da função, todos os valores de x que a gente insere nessa função, a partir dos quais a gente obtém as imagens correspondentes. Então, no caso dos exemplos aqui, 1.1, 1.5, né, no nosso quadro, a gente está pensando quais são os valores de x que a gente vai incluir aqui nessa função, para serem ponto de partida dessas relações ou desses cálculos. Então, dentro de um problema, como esse que está aqui à direita, a gente vai pensar quais são os valores de x que a gente vai considerar como ponto de partida para esses cálculos. Então, a gente poderia pensar aqui, a gente pode considerar x igual a menos 10 dentro desse problema? A gente teria menos 10 pessoas convidadas para esse churrasco? Esse valor não faria muito sentido dentro do raciocínio, convidar um número negativo de pessoas. Então, a gente não incluiria esse valor de x aqui no domínio do ponto de vista do problema. Mas esse valor de x pode fazer sentido aqui dentro de uma expressão. Né? A expressão ela pode, talvez, poder ser calculada no x igual a menos 10, ou não. Então, se a gente colocar x igual a menos 10 nessa primeira função, o que acontece? A gente consegue calcular essa expressão? Ela vai ter algum problema? Ou não? Se a gente colocar o menos 10 como valor da variável aqui na segunda função, e aí nesse caso a gente teria t igual a menos 10, a gente consegue calcular essa função para esse valor de menos 10? A gente consegue calcular? Se sim, a gente poderia dizer que menos 10 está no domínio da função. Caso contrário, a gente não
incluiria. Então é isso que a gente está abordando na definição 1.1.4 aqui no nosso quadro. Se a gente tem uma função de números reais que é definida simplesmente através de uma expressão algébrica, como é o caso aqui embaixo, então a gente não está colocando o contexto de um problema, a gente está simplesmente definindo a função por uma expressão. E a gente não tiver um domínio, um conjunto para variável independente, se isso não estiver explicitado, a gente vai considerar como domínio todos os valores possíveis para essa variável. Todos os valores para os quais a expressão correspondente está bem definida. Então a gente vai olhar aqui para esse item 1 e vai pensar quais são os valores de x que eu posso colocar nessa expressão, de modo que a expressão faça sentido. Em outras palavras, essa expressão ela tem alguma restrição? Existem valores de x que eu não posso colocar aqui no item 1? E a gente vai fazer a mesma pergunta para o item 2. Quais são os valores aqui de t que eu posso colocar nessa função? Ou, de outra forma, existe algum valor de t que eu não posso colocar nessa função? Então, essa é a ideia desse exemplo 1.1.5. Tá? A gente vai pensar aqui nesse domínio, e aí depois de determinar o domínio, a gente vai determinar a imagem de cada uma dessas funções, que é o conjunto de todos os valores de y, que a gente observa realmente conectados com algum valor de x do domínio. Tudo bem? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora é pausar essa videoaula e tentar responder essas duas perguntas. Tá? Qual é o domínio e qual é a imagem de cada uma dessas duas funções. Tá? Vocês podem pausar o vídeo, revisarem o material, revisarem essa videoaula, revisar a videoaula anterior e tentar responder essas duas perguntas. A gente já vai dar continuidade à videoaula resolvendo esse exemplo. Tudo bem? Tentem fazer aí. Então, como é que a gente vai determinar o domínio da primeira função? A gente vai usar essa terceira definição que está aqui, que diz que quando a gente tem uma função definida por uma expressão e esse domínio não está explícito, a gente vai usar o conjunto de todos os valores de x possíveis. A gente só vai excluir aquilo que realmente dá problema para o cálculo dessa função. Então, aqui a gente tem uma operação de radiciação. A gente tem uma raiz quadrada de x menos 2. E a gente não consegue calcular a raiz quadrada de números negativos. Aqui a gente está considerando apenas números reais e não números complexos. Então a gente não consegue calcular a raiz quadrada de números negativos. Então, quando a gente escreve raiz de x menos 2, o que ocorre é que esse x menos 2 ele vai ter que ser maior ou igual a zero. A gente está calculando a raiz quadrada de uma certa coisa, essa coisa vai ter que ser maior ou igual a zero. Essa é a condição que a gente impõe à variável x a partir da expressão dada. Condição essa que a gente pode reescrever somando 2 de ambos os lados dessa inequação. Tá? Então a gente vai obter que x tem que ser maior ou igual a 2, e aí com isso a gente consegue escrever o domínio da seguinte forma. E agora vamos pensar já no item 2, tá? Na segunda função. Vamos pensar o que acontece com essa expressão aqui, 2t mais 1. Então, já pensando no domínio da segunda função. A gente vai olhar para essa expressão 2t mais 1 e vai pensar que tipo de restrição essa expressão poderia ter. Só que ela não tem, porque a gente sempre pode multiplicar o número t por 2, a gente sempre pode somar 1 ao resultado. Então, essa segunda função ela não tem restrição nenhuma. A gente pode colocar qualquer valor de t nessa expressão e o cálculo vai poder ser feito sem problema nenhum. Ou seja, como essa expressão ela pode ser calculada para todo valor real de t, o domínio de G não tem restrição nenhuma. Né? A gente tem todo o conjunto de números reais à disposição da variável t. Ela pode assumir qualquer valor que a expressão vai continuar bem definida. E agora a gente vai pensar na imagem dessas duas funções, começando pela função do item 1, que é a função f. Então, o que é a imagem? Mais uma vez, é o conjunto de todas as respostas que a função realmente fornece, todos os valores de y que a gente de fato observa para os pontos do domínio esse que a gente acabou de determinar. Então, quando a gente pensa no resultado que a função f fornece, como se a função f fosse uma maquininha que recebe um valor de x e fornece como saída uma variável y, todos os valores de saída
que a gente de fato observa na função, como que a gente determina isso? A gente vai olhar para essa expressão aqui, que é a raiz quadrada. E a gente vai relembrar que a raiz quadrada sempre retorna um número maior ou igual a zero, que foi algo que a gente relembrou na videoaula anterior. Então, o que a gente já tem aqui de cara? Quando a gente faz esse cálculo da função f, que envolve uma raiz quadrada, a gente nunca vai observar um valor negativo para essa função. Por exemplo, a raiz quadrada de uma determinada expressão, ela nunca vai ser igual a menos 1, porque essa raiz quadrada ela sempre retorna um número positivo, exceto pela raiz de zero, que é zero. Então a gente vai ter que os números negativos eles não pertencem à imagem da função, por esse motivo. Eles não se materializam como saída da função. Conforme a gente colocou aqui no nosso quadro, os números negativos, y, eles não pertencem à imagem da função, eles não são saída dessa função para nenhum valor de x. E o que a gente consegue, de fato, concluir nesse caso é que a imagem dessa função f não inclui os números negativos e realmente é dada por todos os números de 0 em diante. Todos os números reais não negativos. Então, apenas exemplificando, se a gente pegar qualquer valor de y que não é negativo, por exemplo, y igual a 3, a gente tem que 3 está na imagem dessa função. Por quê? Porque y igual a 3 é realmente a resposta que a função fornece para um certo valor de x. E aí eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, vocês podem pausar o vídeo se quiserem. Qual o valor de x que a gente coloca aqui para obter y igual a 3 como resposta? Então, o que ocorre é que para x igual a 11, a gente vai ter a raiz quadrada de 9, que é de fato igual a 3. Então, qualquer valor de y fixado dentro desse intervalo é de fato a saída da função para algum valor de x. E os números negativos não. Então, aqui a gente já tem o domínio e a imagem dessa primeira função. E aí vejamos agora, no caso da segunda função, a gente já determinou o domínio dela. Vejamos agora qual é a imagem dessa segunda função. Então, se a gente tem uma variável y de resposta, né, para essa função g de t, que é 2t mais 1, a gente está pensando em quais são os valores de y que a gente observa de fato como resposta da função. Então, vamos fixar um valor de y qualquer, por exemplo, 6, e ver o que acontece. Se a gente coloca o 6 como resposta dessa função, a gente vai conseguir encontrar um valor de t que fornece 6 como resposta da função. Vocês podem, se quiser, pausar o vídeo agora e encontrar o valor de t aqui nessa equação. Mas o que a gente obtém? Nesse caso, manipulando a equação, a gente pode subtrair 1 dos dois lados, e a gente vai obter 2t igual a 6 menos 1. E aqui a gente pode dividir a equação dos dois lados por 2. A gente vai obter aqui 5 meios como resposta. Então, o que a gente obteve aqui? A gente consegue concluir que o número 6 pertence à imagem da função. Por quê? Porque o número 6 ele é a resposta da função, efetivamente, para um valor de t, para um valor específico da variável independente, que é t igual a 5 meios. Só que esse raciocínio específico da variável y igual a 6, a gente pode repetir ele para um valor de y qualquer. Então, o que eu quero dizer com isso aí? Se a gente retomar o nosso raciocínio e imaginar que a gente fixou um y igual a um certo valor qualquer, que eu vou colocar em azul aqui como sendo y0, a gente está colocando esse valor qualquer aqui como resposta da função. Qualquer que seja o valor de y que a gente fixa, a gente pode repetir esse mesmo raciocínio, que a gente vai encontrar o valor de t correspondente, por mais feio que ele seja, se a gente colocar o valor de y0 azulzinho como sendo 0,9, ou menos 3,1, ou menos π ao quadrado, qualquer coisa que seja que a gente coloque no y0 em azul, a gente vai encontrar um valor de t correspondente,
que vai fornecer esse resultado azulzinho como resposta da função. Isso vai valer para todo y real. E aí, com isso, a gente conclui que a imagem da função é todos os números reais. E o que isso quer dizer, né, mais uma vez? Quais são os valores de y que a gente observa como resposta dessa função g? Todos os valores reais. Todos os valores reais de y podem ser fixados aqui, que a gente vai encontrar qual é o valor de t correspondente que fornece o y que a gente fixou. E aí, com isso, a gente determina o domínio e a imagem. A gente já determinou o domínio e a imagem das duas funções aqui nessa nossa videoaula.